O Nonato está reclamando que a gente cita pouco a região norte. Nonato, meia culpa aqui. A gente precisa falar mais, sim, do norte e faremos mais isso. Lênio, nessa cortina de fumaça que você citou, que de fato a gente fica discutindo quem que o Lula vai indicar para a PGR, se vão ser mulheres agora para o lugar da Rosa Weber, etc. e tal. Pode estar em curso um projeto de um fascismo 2.0, ali com pão de queijo com o Zema? Porque, por exemplo, eu vi uma análise na Folha dessa declaração dele aí. E é uma declaração difícil de você defender, até do ponto de vista da economia. É uma pataquada completa. Mas o cara na Folha se apega ao fato de uma fala desastrada, tá? Ele chama de fala desastrada, de Zema, que antecipa a disputa da direita, e não na extrema-direita, para 2026. E aí começa a falar das movimentações aí num campo que está fora, assim, vamos dizer, da disputa política normal. É um sujeito pregando que tem uma superioridade numa região do Brasil, é um discurso separatista, mas, de novo, estão ali passando um pano. Você vê desse jeito aí? Precisa ter um candidato contra o PT, e se for de extrema-direita, a gente dá um tapinha, passa o pano que vai? Nós temos que estar muito atentos a isso. Digo nós, digamos, do campo democrático, liberal democrático, centro-esquerda, liberal, tem liberais. Ser um bom liberal, isso tem um valor muito alto também para a democracia, né? Aquela minha metáfora, né? Você precisa ter um modo de fazer um acerto de contas com o passado. O que é passado agora para nós? Passado já não é nem a questão da lei da anistia, daquela questão dos militares. O passado agora é o passado recente. Tu quer uma coisa mais simbólica do que o relatório das Forças Armadas afrontosa ao Supremo Tribunal, afrontosa ao governo, que é um relatório sobre os atos de 8 de janeiro, etc., botando as culpas no próprio governo. Isto é um caso de polícia. Esse relatório, ele é afrontoso ao Estado Democrático de Direito. Aliás, falsear fatos em inquérito ou relatório é crime. Os assinantes, signatários desse relatório deviam ser chamados às falas de imediato pelo Ministério Público. Mas, neste momento, todos estão preocupados quem será o novo Procurador-Geral da República. O Judiciário estão preparados, né? Estão preocupados com outras coisas. E isso aí tudo vai passando, meu amigo. Na primeira crise que der, no primeiro problema econômico, o primeiro problema do petróleo, que é inexorável e que logo adiante estoure, você vai começar a ver a extrema-direita com o nome de direita, né? Evidentemente, atenção, as coisas mudam de nome, sabe? Então, a extrema-direita, aos poucos, vai se reciclando e vai se chamando, se autodenominando de direita. Tarcísio é direita, Tarcísio não é extrema-direita, segundo, né, o desenho institucional que se forma. Então, você precisa o establishment, e quando eu digo establishment é o modo de eu colocar instituições, sistema de justiça e governo, entendeu? Para dar uma resposta institucional a isso que está aí faz 8 meses e quem está processado é um bando de pé de chinelos, de rafanalha, ratatúria, a Choldra está processada, entendeu? E os maganos
da guilda, de uma grande guilda que conspirou contra a democracia, estão soltos, estão lépidos, fagueiros, e não se apavore que se daqui uns dias o general Heleno começar a dar entrevistas novamente, dando conselhos à nação. Não se apavore se daqui a pouco o vice derrotado do Bolsonaro comece a deitar cátedra e fazendo críticas ao governo Lula. Esses dias, não é que o Silvinei, o grande Silvinei, ele foi na CPI e o que o Silvinei fez? Ele foi para falar nada, mas falou. Engraçado que na CPI é o seguinte, você tem um habeas para não falar nada, e você lá tem meia hora para falar alguma coisa para dizer que não vai falar, ou seja, absolutamente patético. Aí o Silvinei tem uma passagem genial, que só os gênios conseguem fazer, né? Que é com J, né, o gênio, que ele diz, nós temos que parar com esse negócio, ele dando conselhos à nação e ao parlamento. Eu achei genial, como é que um homem desse não ganhou ainda o prêmio Nobel? Assim, ele dando conselhos, assim, nós temos que parar com esse negócio de dizer e exigir que os funcionários públicos não se posicionem politicamente. Eu me posicionei naquele momento e, portanto, faz parte da democracia, mas que coisa! Eu fiquei olhando aquilo e disse assim, mas o Brasil é um ornitorrinco. O Brasil não sabe se ele é um pato, um ganso ou um castor, sabe? E o ornitorrinco, ele não nada e também não voa, né? Quer dizer que, poxa, Deus, quando fez as aves e os animais, atirou os restos fora, depois sobrou aquilo e juntou e disse, vou fazer o ornitorrinco. Entendeu? E dá a impressão que o Brasil foi feito assim com os restos de outras coisas, né? Porque quando a gente olha isso, né, o sujeito fala meia hora, deita a cátedra e na primeira pergunta diz assim, vou permanecer calado. Só um pouquinho. Até mas então, os fascistas são mais covardes, né? Poxa,